Fala galerinha, bem-vindo ao canal do Professor Guga. Se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Tá passando aqui debaixo o meu contato, caso não tenha aula que você precise, manda para mim que eu faço com o maior carinho para você, tá bom? E vamos à aula de hoje? Bom, turminha, a aula de hoje de eletrostática é a nossa quinta aula. Nós vamos falar de potencial elétrico. Então vamos nessa? Bom, falando de potencial elétrico, a gente pega aqui, ó, supondo uma carga Q, positiva. Nesse caso, ela gera um campo elétrico, tá? Toda carga gera campo elétrico. Nesse caso, por ela ser positiva, gera um campo elétrico para fora, como a gente já viu nas aulas anteriores. Qualquer que seja o sinal, ela vai ter um campo elétrico e vai gerar um potencial elétrico também. Se a carga que a gente colocar aqui nesse campo for do mesmo sinal, elas vão se repelir, tá aqui. E se a gente colocar uma carga de prova nesse campus negativa, de sinal oposto, elas vão se atrair. Então vai ter uma força elétrica de interação entre as cargas. A carga geradora do campo e a carga que está sendo colocada nesse meio, no campo aqui no meio, tudo bem? Então ele coloca assim, imagine uma linha formando um círculo perfeito, tá? Isso aqui é o campo. Dentro desse campo a gente tem, ó, nessa linha a gente tem um campo elétrico, o mesmo campo elétrico aqui, tá? Gerado. Lógico que tem a ver com a distância, que a gente já viu nas aulas passadas. E aí a gente calcula essa diferença de potencial elétrico, que a gente vai calcular na próxima aula. Mas vamos colocar que cada linha gera um potencial elétrico aqui. O potencial elétrico fala assim, a carga tem possibilidades de se movimentar. Ela vai se movimentar, então ela tem possibilidade. Com que força ela vai se movimentar, tá? E quanto maior o potencial, mais rápido a carga vai se movimentar, tá bom? Falando de potencial elétrico, a gente precisa recordar a parte da mecânica. Quando a gente estudou energia potencial. Quando a gente fala de energia potencial, ela tem possibilidades. Então, quando um corpo, assim, segura um corpo numa determinada altura, ela tem possibilidade de cair. Por isso, o exemplo aí de energia potencial gravitacional. Quando a gente fala de energia potencial elétrica, a gente usa a fórmula que está aqui, ó, energia potencial elétrica dividido por carga. Como a gente já viu nas aulas passadas, energia potencial elétrica é a mesma coisa que trabalho, é a mesma fórmula. Por isso que a gente coloca aqui, ó, mesma fórmula, constante vezes carga dividido por D. Corta essa carga com essa carga, sobra-se esta fórmula. Então, o potencial elétrico pode ser calculado tanto por energia potencial elétrica dividido por carga, ou trabalho dividido por carga, ou constante elétrica vezes carga dividido pela distância que ela se encontra. Tudo bem? Uma curiosidade que a gente precisa lembrar é a unidade de medida, volts, ou joule por coulomb, né? Que a gente já está vendo aqui, joule por coulomb. A gente homenageia o seu descobridor, que é Alexandre Volta, tá? Foi o cara que, inclusive, que descobriu o funcionamento e inventou a pilha aí. Bom, aplicando o conceito, vamos lá. Primeiro exercício. Existe um ponto P no vácuo, situado a uma distância de 9 vezes 10 elevado a 1, ou seja, 90 centímetros, de uma carga Q. Existe um potencial elétrico igual a 5 vezes 10 a quarta volts. Qual é o valor de Q? Lembrando que a distância que está em centímetros aqui, precisamos transformar ela para metro. Então a gente coloca aqui 9 vezes 10 elevado a 1 centímetros é igual a 9 vezes 10 elevado a menos 1 metro, porque é dividir por 100 ou multiplicar por 10 elevado a menos 2. Aplicando a fórmula, constante elétrica vezes carga dividido por distância. Bom, a constante elétrica a gente já conhece, o potencial elétrico ele já deu, então está aqui o potencial elétrico, a constante elétrica e a distância. Então é só fazer o procedimento aqui matemático, passar esse cara, dividir, né, esse com esse, e passar dividindo para o outro lado, que a gente vai chegar então no valor de 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Bom, exercício 2. Uma partícula pontual Q é colocada na origem de um plano cartesiano e dois pontos A e B são destacados. Está aqui o ponto A e o ponto B. A carga Q gera sobre o ponto A um campo elétrico E e um potencial elétrico V. Agora que vem o pedido do exercício. Utilizando como base o campo elétrico, o campo e o potencial elétrico em A,
determine o campo e o potencial elétrico sobre B. Bom, a primeira coisa que a gente precisa ver é que aqui ó, tem 10 quadradinhos. Até aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho 10 quadradinhos. Então, só que essa, como a gente está utilizando como referência, na física é importante a nossa referência, né? Então, como a gente está utilizando no nosso exercício aqui essa referência, então vamos chamar essa distância aqui de 10 quadradinhos simplesmente de D, tudo bem? Como a gente não tem valores, a gente não sabe quanto vale cada quadradinho também. Então, está aqui. Então, só colocando a fórmula, como ele não deu valores, a gente trabalha só com a fórmula, K vezes Q dividido por D quadrado é o campo elétrico em A. E o potencial elétrico em A é K vezes Q dividido por D. Tudo bem? Bom, agora a gente precisa descobrir a distância que a gente tem aqui de A até B. Bom, olhando bem aqui, como é um plano cartesiano, eu posso dizer que aqui vale 4 e aqui vale 3. Está aqui, ó. Então, 3, 4, 5. Triângulo perfeito de Pitágoras. Então, está aqui 5 quadradinhos. Então, pela referência, se a gente adotou que a nossa referência era A, e A tem 10 quadradinhos, aqui tem 5. Ou seja, a distância do ponto B até Q é a metade da nossa distância inicial, que era D. Está aqui, D sobre 2. Pegando essa informação e substituindo na fórmula, está aqui, ó, K vezes Q dividido por D sobre 2 ao quadrado. A gente chega que é D quadrado sobre 4 aqui embaixo e inverte para passar multiplicando, chega que é 4KQ sobre D quadrado. Mas KQ sobre D quadrado está aqui, ó, é o próprio EA, está aqui. Então, o campo elétrico de B é 4 vezes maior que o campo elétrico gerado no ponto A. Faz sentido. Afinal de contas, o ponto B está mais perto de Q. Isso gera um campo elétrico maior. Tudo bem? Bom, no potencial elétrico, substituindo o D sobre 2 em D, a gente só inverte aqui, passa multiplicando, fala que é 2 vezes K vezes Q dividido por D. Ou seja, K vezes Q dividido por D é o próprio potencial elétrico de A. Então, o potencial elétrico de B é 2 vezes o potencial elétrico de A. E com isso, concluímos o exercício 2. Bom, exercício 3. Duas partículas pontuais, QA e QB, são posicionadas no vértice A e B de um triângulo equilátero. Isso é importante, hein, gente? ABC, de lado 3 centímetros. Sabendo que as cargas encontram-se no vácuo, que QA é positivo e vale 6 microcoulombs, e QB é negativa e vale menos 8 microcoulombs, determine o potencial elétrico resultante no ponto C. Bom, vamos fazer então aqui, vamos fazer o desenho, esboçar o desenho aqui do triângulo equilátero. Então está aqui, ó, 3 centímetros de lado, tudo bem? É o nosso triângulo equilátero. Só que a gente viu que o potencial elétrico pode ser gerado através de uma circunferência. Então, como a gente vai fazer isso? A gente pega o ponto A aqui, que é, o nosso centro, e a gente gera um campo elétrico aqui, ó, para a gente falar que o potencial elétrico gerado nessa linha aqui está de acordo com essa distância, tudo bem? E, olha só, 3 centímetros, 3 centímetros. Olha o que acontece com o campo elétrico gerado em B. Olha só. Ele é gerado bem em cima. Então, se ele está gerado bem em cima, basta a gente fazer a soma algébrica dos potenciais elétricos. A resultante é simplesmente somar. Aí entra o detalhe, hein? Potencial elétrico. Nas outras aulas a gente tem falado de considerar um módulo da carga. Para o potencial elétrico, a gente considera o sinal, sim, o valor dela com o sinal, tudo bem? Além do valor, a gente vai considerar o sinal. Por quê? Porque isso vai interferir no nosso resultado. Então, olha só, para QA, então, a gente fala o seguinte, trocando, então, também, né, o 3 centímetros para metro, está aqui, ó, a constante elétrica, que é 9 vezes 10 a nona, a carga, 6 vezes 10 elevado a menos 6, positiva, e a distância, 3 vezes 10 elevado a menos 2. Calculando, então, eu tenho o potencial elétrico de 18 vezes 10 a quinta volts em A. E em B? Em B, ou 1,6, né, vezes 10 elevado a sexta, para a gente considerar dentro da notação científica. Ou em B, que é a constante elétrica, QB e a distância. Então, está aqui, ó, 9, o menos 8 vezes 10 a menos 6, está vendo? Estou utilizando a carga negativa. E 3 vezes 10 a menos 2, que vai dar menos 24, ou menos 2,4 vezes 10 elevado a sexta volts.
olha só como é importante a questão do sinal. Olha só como é importante. Porque agora, como eles estão sobrepostos aqui, a gente viu pelo desenho da circunferência que o ponto aqui está sobreposto, então a gente vai simplesmente somar. VA é 1,8 vezes 10 a sexta, somado com VB, mas VB é negativo, então fica menos 2,4 vezes 10 a sexta. Então o potencial elétrico gerado neste ponto pelas duas cargas é de menos 0,6 vezes 10 elevado a sexta volts. Certo? Muito bem, turminha. Obrigado pela participação de hoje. Lembre-se, se inscreva no canal, dá o like, ativa o sininho para receber a notificação dos novos vídeos, tá bom? Se não tiver a aula que você precisa, manda para mim que eu faço com o maior carinho para você, tá bom? E a gente se vê na próxima, pessoal. Até!